Olá, seja bem-vindo à nossa pré-aula ao curso de Linguagem C aqui no canal da Craft. Meu nome é João Pedro e hoje eu vou estar ensinando para você nessa aula os conceitos básicos de programação e computação que vão ser importantes para nós prosseguirmos no nosso curso de Linguagem C. Primeiramente aqui nós vamos estudar o que é um algoritmo, o conceito da linguagem C, a estrutura básica de um programa em C. Nós estudaremos a estrutura computacional e o gráfico de Newman. Nós também estudaremos a memória RAM e a capacidade dela, a tabela dos números inteiros na linguagem, as constantes e variáveis na linguagem C, e as declarações básicas e códigos de formatação do programa que nós vamos fazer na próxima aula. Primeiramente, nós precisamos ter a ideia de o que é um algoritmo. Muitas pessoas têm alguma dificuldade em entender o que é algoritmo, e eu vou estar tentando mostrar aqui para você de uma forma básica como é. É bem básico mesmo, é como se você tivesse a ideia de que você tem um problema, você vai resolver o problema e chegar numa solução simples. E basicamente é essa sequência de passos que você precisa para atingir um objetivo. Então, algoritmo não se resume apenas a um código de programação, a algo fechado. Então, eu vou te mostrar um exemplo aqui fácil, que é a receita de bolo, que você tem os ingredientes para a produção do bolo, coloca eles nos devidos lugares, segue os passos e no final atinge o objetivo, que é a produção do bolo. Nós temos também a calculadora, o usuário, que é um ótimo exemplo disso. O usuário entra com os dados, ele lê, resolve o problema e mostra para o usuário o resultado. Nós temos também aqui, por exemplo, o próprio código de programação, que é um código em C, que esse código mostra a soma dos dois números, no caso, o número 2 e o número 3, soma os dois números e printa a soma dos dois números. Aqui, nós vou estar te mostrando como que é essa estrutura básica do programa aqui em linguagem C. No caso aqui, nós temos a região da inclusão de bibliotecas, que é essa região 1. Essa região 1 aqui você coloca dessa forma e você pode colocar aqui todas as bibliotecas para importar no seu código e usar todas as funções que nele existem. Então aqui você tem também o início do programa principal, que nós intitulamos a função main, e assim colocamos todos os nossos códigos nela. Nós temos aqui também a declaração de variáveis, que aqui nós declaramos as variáveis nessa zona 3 aqui, e depois uma lista de instruções. Essa lista de instruções que você pode colocar dentro dessa função da biblioteca, que no caso aqui o printf é uma função da biblioteca do stdio. Então, que no caso é a standard, biblioteca standard do linguagem C. Então, você coloca essa função aqui, que está embutida dentro dessa biblioteca da Studio H, e aqui você pode ter todas as funções que ela coloca. Então, essa aqui é onde você vai botar as instruções do seu programa, o que ele vai fazer. Então, tem vários outros códigos aqui que você pode colocar dentro aqui dessa lista de instruções para iniciar o seu código, para dar vida ao seu código, basicamente. E aqui nós temos aqui o fim do programa, que é onde você termina o programa e pede para ele ou fazer alguma coisa para o final, ou simplesmente acabar o programa, fechar o programa. Esse código aqui, que é dessa soma desses dois números que eu declarei nas variáveis, que eu vou estar explicando depois, ao decorrer da nossa aula e nas próximas aulas eu vou estar explicando esse código aqui passo a passo, tudo que eu fiz. Hoje a gente vai aprender bastante coisa sobre esse código e pode ficar tranquilo que isso aqui não é difícil e é bem tranquilo para pegar. Aqui nós temos a estrutura computacional e o esquema básico de von Neumann. É basicamente o seguinte: nós temos os dispositivos de entrada que vai passar para a CPU vai passar para a memória, vai voltar para a CPU e dispositivos de saída. Bom, João Pedro, então o que seria isso? É simplesmente o dispositivo de entrada. Vamos pensar no próprio computador, na base do computador normal de desktop. Você tem o seu teclado é o dispositivo de entrada que vai passar as informações para a nossa CPU, que vai ler aquelas informações, passar para a memória, ela vai reproduzir, vai calcular, vai fazer tudo o que tiver que fazer, ela vai embutar no cache dela, que é o que tem dentro da memória, e vai passar de volta para a CPU. Da CPU, ela vai, com o processador dela, ela vai processar todos aqueles dados que a memória guardou e leu, e vai mandar de novo para os dispositivos de saída, que vai mandar
enfim, aos dispositivos de saída, que no caso é o nosso monitor, vai apresentar na tela tudo aquilo que a gente fez. É um gráfico básico feito pelo cientista da computação von Neumann, que fez isso para a gente entender basicamente como que funciona a arquitetura computacional de uma forma básica. Bom, nós temos aqui agora a memória RAM e a capacidade. A memória RAM, ela armazena esses dados, dos dados que chegam dos dispositivos de entrada para ela armazena temporariamente, porque ela é um armazenamento volátil, ela é diferente do ela é diferente do disco rígido. E por quê? Porque quando ela lê os dados, ela apaga os dados depois, porque ela sempre vai mudar e ela precisa mandar esses dados para o processador para ele acessar as informações que ele tem. Então ela apenas pega o dado que chega, ela guarda de forma rápida para mandar para o processador. Por isso que a memória RAM é tão importante e ela é diferente das outras memórias, entendeu? Memória RAM e sua capacidade. Os valores da memória RAM são lidos na linguagem binária, ou seja, ele é composto de 0 ou 1. Então, um bit, na verdade, é uma ou 0 ou 1, que é o bit, que é a menor linguagem do computador, a menor unidade do computador. Um byte ele é composto por 8 bits. Então aqui nós temos um byte, que no caso aqui é o 000001110110, que é um número ou alguma letra ou alguma outra forma de representação que é mandado para o computador para ele ler apenas como verdadeiro ou falso, que ele imputa isso para você, porque é verdadeiro ou falso, que é os 2 bits que é usado pelo computador. É uma linguagem fácil, que é bem tranquila para o computador analisar isso tudo e fazer e mandar os valores de forma bem tranquila e fácil, rápida também. Então 0 e 1 é a linguagem básica do computador, que é a linguagem binária. Então aqui nós temos vários conjuntos de bytes aqui. Aqui nós temos um conjunto de 1 byte, outro byte e assim por diante, vários bytes. Então, se lembrando, 1 byte é um conjunto de 8 bits e o bit é a menor representação no computador, que é um 0 ou 1. Aqui nós temos as constantes numéricas que a gente usa na linguagem C. As constantes numéricas e variáveis, no caso. Nós temos aqui as constantes numéricas, que são os números inteiros, os números reais, que a gente usa bastante nos códigos aqui para produzir. Nós temos as constantes lógicas, que é o verdadeiro para 1 e o falso para 0, que é o que a gente usa para mostrar na linguagem binária as representações que a gente faz no computador para o processador, para a memória RAM. Nós temos as variáveis literais, que nós temos um caractere que é representado dessa forma aqui, um caractere. Por quê? Porque aqui, se a gente usar, vamos supor, essa variável aqui, porque tudo que a gente vai colocar desse jeito vai ser um char, que eu vou estar explicando mais para frente. Um caractere você vai usar, ele tem um valor na tabela ASCII, que eu vou estar explicando para você em outras aulas, que é uma tabela que é usada para representar os números, para representar os caracteres na linguagem binária e na linguagem do computador. Então, você pode ter o A como representação de caractere ou pode ter o A como representação numérica. Isso eu vou estar explicando para você certinho depois. Nós temos aqui a string, que é nada mais nada menos do que uma frase ou pode ser usada com uma representação matemática também, como um vetor. Nós temos aqui variáveis numéricas, que temos as variáveis inteiras, que são o char, o short, o int e o long, e as reais, float, double. Bom, nessa parte de char, short, int e long, eu vou estar mostrando para você aqui no próximo slide. Nesse caso aqui, é como se a gente usasse, vamos voltar aqui rapidinho, é como se a gente usasse para os inteiros essa mesma representação aqui. E para os reais, nós usamos o float e o double, que tem os números negativos, os números fracionários, tudo em um só. Aqui nós temos as variáveis lógicas também, que é o char, short, int e long. Tudo é usado dessas mesmas formas para isso. Aqui nós temos a tabela dos números inteiros e dos números reais,
que vai representar o que é um char, um short, um int, um long. Isso nós usamos, por base aqui naquela imagem, nós usamos aqui para mostrar qual a quantidade de números que a gente vai querer, ou representações que a gente vai querer no nosso código. No caso aqui eu coloquei um int, que é uma abrangência muito grande de números que a gente pode ter. Olha só, o int ele aguenta 4 bytes, ele tem 32 bits e pode aguentar até de 0 até 2 elevado a 32 menos 1 bits. Então, ele aguenta vários números e mostra bastante coisa para o processador. Então, é muito difícil esgotar a memória disso, porque são muita representação de números. E unsigned é porque ele é positivo. A gente quer primeiro os números positivos aqui. Se fosse sem ser unsigned, nós teríamos os 256 bits. Aqui vamos supor a representação do char, que é 1 byte, 8 bits, e de 0 até 255. Por quê? Porque nós incluímos o 0 na conta. Então, se fosse sem ser unsigned, que é a parte que pega a parte negativa e positiva, nós teríamos 256 dividido por 2 aqui, que daria os números negativos e os positivos, todos menos 1, para incluir o 0, certo? A mesma coisa aqui com o short. O short ele tem 2 bytes, 16 bits, e ele consegue ir até 2 elevado a 16 menos 1, a representação numérica dele. Nós temos o int, como eu já falei para você, e nós temos também o unsigned long. O long, que ele aguenta 8 bytes, ele tem 64 bits. Ele vai de 0 até 2 elevado a 64 menos 1 bits. Nós temos aqui a representação real. Se a gente quiser um número real, nós usamos o float para 6 casas decimais, até 6 casas decimais no número, e ele aguenta 4 bytes, então 32 bits. A mesma coisa com o double, que ele aguenta até 12 casas decimais e ele usa 8 bytes, que são 64 bits. Aqui nós temos as primeiras noções de como que a gente vai montar o nosso código. Aqui nós temos as declarações básicas dos códigos de programação. Bom, aqui nós vemos que a gente importou a biblioteca, certo? Então, quando a gente vai declarar a variável aqui no caso, que são essas variáveis aqui, que é um int a, b e soma, o que nós fazemos? Nós colocamos o tipo de variável que você vai usar, que no caso pode ser o char, o short, int ou long, o tipo que você vai usar aqui da tabela dos inteiros, a longitude que você vai usar de código para comportar o seu código e não explodir ele. Explodir é um nome assim básico, ele não vai dar overload nele. Aqui nós temos as declarações básicas e os códigos de formatação. Primeiro, para quando a gente vai declarar uma variável, no caso aqui, que eu vou mostrar esse exemplo, a gente declarou aqui a variável a, b e soma. As variáveis podem ser usadas na forma de representação de letras também, que são o próprio sentido da variável, né? Então aqui nós colocamos a, o b e o soma, que são as 3 variáveis que a gente vai colocar. Sim, podemos colocar uma palavra como variável também. E aqui você escolhe o tipo de variável que você vai usar. No caso aqui nós aprendemos que vai ser o char, short, int, long, float ou double. Então você vai usar um desses 6 números aqui no caso, desses 6 representações aqui, para usar no seu código. Então isso é para você delimitar o quanto você vai usar de código, entendeu? Então, se você quiser usar um intermediário com vários bits e várias representações, você não vai usar muita memória e vai conseguir comportar todo o seu código, você pode usar um int. Ou se você quiser um código curto, que não vai usar muita memória e que seja rápido acesso, o char, por exemplo. Então, isso aqui vai depender de qual o tamanho do código que você quer fazer, qual a representação que você quer usar, o que você quer atingir no seu código, entendeu? Assim como o float e o double. Aqui você vai colocar o tipo de variável, o nome da variável, o nome da segunda variável. Tudo separado por vírgula, certo? Separado por vírgula se for colocar tudo junto. Então, e
e o ponto e vírgula no final. Nunca esquecer que sempre no final de toda a instrução que a gente vai mandar para o nosso código, a gente tem que colocar ponto e vírgula. Que é como se o compilador usasse isso para passar e progredir no código. Aqui nós temos um exemplo como int p, int a, b, c, o salário, sharp x, float p, que pode ser também, que a gente pode, vou mostrar para você depois como que você declara uma constante. Nós temos aqui double e, double k. Então aqui você coloca o tipo, o nome da variável, tudo separado por vírgula e no final ponto e vírgula. E você pode colocar em cada variável, você pode diferenciar com o int. Então, int a, int b, int c, int salário e ponto e vírgula. Só que assim, é a mesma coisa de você usar um int só para declarar várias variáveis também. Você poupa bastante linha do seu código. Aqui você tem as declarações de saída de dados. De saída de dados, por exemplo, a gente tem a função printf, que está embutida na biblioteca da stdio.h. Então aqui nós temos, vamos supor, para usar a função printf, que é o que a gente usou aqui, para printar e mostrar para o usuário a soma no final. Então aqui nós usamos esse printf, que é você colocar o printf, abre os parênteses, abre aspas, coloca o seu texto, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Esse é basicamente o que você precisa fazer. Aqui também nós temos o printf, o texto e mais o código de formatação. O que é o código de formatação? São códigos básicos que você pode colocar para no compilador ele ler aquilo e depois apresentar nos dados, no caso, no apresentar na tela e no printf que você vai usar, várias outras nuances, como pular a linha, dar um espaço entre algumas variáveis, dar espaço entre outras coisas. Então esse vai ser o que a gente vai usar no código de formatação. Aqui também nós temos o texto, o código de formatação e um código de variável. Eu vou estar explicando para você. Por exemplo, o primeiro exemplo aqui de texto. Você tem printf, olá mundo. Então, quando o compilador vai ler isso, na hora que ele for executar e mostrar a saída de dados, ele vai mostrar para você, olá mundo, simplesmente, que é o que o printf faz. Ele apresenta uma mensagem para você. Esse segundo exemplo aqui do texto e código de formatação, o printf ele mostra para você, eu tenho porcentagem de anos, barra n, 18. Bom, o que ele vai apresentar aqui nos dados? Ele vai apresentar, eu tenho %d, eu vou mostrar para você, que é o que a gente usa na tabela para representar um número inteiro também. Então aqui, quando ele vai printar no printf e executar no compilador e mostrar para você na tela, ele vai pegar o 18 que está aqui depois da vírgula e vai passar no %d e vai colocar isso no %d. Exatamente. Então ele vai pegar o 18 e colocar no %d. Aqui nós temos o código de formatação, que é o /n, que ele simplesmente pula uma linha. Então, depois de ele executar essa frase, pegar isso e jogar aqui, ele vai pular a linha. A mesma coisa aqui desse outro printf. Eu tenho %d anos, barra n, vírgula x. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o x e colocar aqui, certo? Do jeito que eu expliquei. Porém, esse x aqui é um código de variável. Então, ele vai pegar o valor do x que eu vou colocar lá em cima. Então, vamos supor. Aqui, eu declarei o a como sendo 2 e o b como sendo 3. A variável soma vai receber o valor da soma dessas duas variáveis. Então, quando eu peço um printf %d, que é o que eu vou colocar aqui na variável inteira, ele vai pegar a soma e vai jogar aqui dentro. Mas ele não vai printar a soma, ele vai printar o valor de soma. Então, no caso, ele vai printar 2 mais 3, que então ele vai colocar 5 aqui, direto. Então, na hora de mostrar o printf, ele vai colocar 5, certo? Então, nós temos isso para quando for um código de variável, certo? Quando for só um número de representação, ele joga. Quando for um código de variável, ele vai jogar aqui dentro também. Aqui nós temos os códigos de formatação de texto, como eu disse. Aqui nós temos o /n, que ele vai dar um pular de linha. Ele vai dar aquela linha normal, ele vai pular da linha. Nós temos aqui o /t, que é para dar um tab. No caso, tab é dar simplesmente um espaço, que é o que a gente usa para formatar texto e etc.
Aqui o barra D, lembrando que essa barra é invertida, não é aquela barra normal que a gente usa, é a barra invertida. O barra B, ele dá um backspace, então ele vai dar como se você estivesse apagando, vamos supor, você está digitando um texto, ele vai lá e apaga, certo? Apaga um espaço. Aqui nós temos esse A, barra A, que é o bell, que ele dá simplesmente um alerta sonoro próprio do compilador. Então, diferentes compiladores têm diferentes sinais de alerta sonoro. E aqui o carry return, que ele sobrescreve, ele vai para o começo da linha e sobrescreve tudo aquilo que você colocou de texto. Nós temos aqui aqueles códigos de apresentação de dados que eu coloquei para você. Para char para apresentar o dado de char, você pode apresentar ele em valor inteiro, que ele vai, como eu disse, de 0 até 255, ou você pode usar as partes simbólicas dele, porque o char ele é a variável, ele é a tabela própria para você se usar em caracteres. Então, se você tá querendo usar o caractere A ao invés do código A, você usa o char. Se você quer usar o caractere R, o caractere Y, o caractere U, então você sempre vai usar o char, que eu vou estar mostrando em várias aulas, vou estar colocando aqui para você os exemplos e mostrando como que é que você vai usar essa parte da variável char, entendeu? Da variável char não, da lista char. Então aqui você tem também o int, o short, o long float e o double. Todos eles você usa ou %d ou %i. E no long você usa um long d ou um long i. No caso o float, %f. E no double, que nada mais é do que um float a mais, você vai colocar o long float, que no caso é o que o double é. Aqui para unsigned você vai usar o %u também. E float e double não entra nessa declaração aqui. A leitura de dados, quando a gente vai pedir para ler alguns dados, que no caso é o código de entrada, de acordo com o diagrama de von Neumann, você pode pedir aqui, vamos supor, a função scanf, que é uma função da stdio também, que ela vai pedir para quando você executar o código, a função ela vai pedir de entrada alguma coisa para prosseguir os dados, no caso alguma informação para seguir os dados. No caso aqui a função scanf ela faz exatamente isso. Aqui tem um exemplo. Eu declarei uma variável int x e pedi no scanf que o usuário me desse um número que entrasse no valor da variável x. Então na memória RAM, quando você estiver lá, vai ter um slot que quando eu declarei uma variável aqui no x, a memória RAM vai reservar esse x e vai deixar lá para você inserir os dados naquele lugar do x no slot da memória RAM. Então, o scanf ele vai pegar um dado aqui que vai ser jogado no valor da variável x. Então, lá dentro do slot da memória, vai ter um espaço para você colocar os valores nessa variável x, certo? Então, vamos supor, eu peço aqui, declarei a variável x. No scanf, eu peço algum valor na variável x. Então, eu coloco 2, vamos supor. É a mesma coisa aqui se eu colocasse. Aqui eu já declarei o valor de 2 e 3, mas se eu colocasse um scanf e pedisse o valor de A e o valor de B, eu poderia colocar aqui 2 e 3, que ia representar da mesma forma. Então, aqui ele vai declarar, ele vai pedir o scanf e vai printar o número, que é o número que representa agora o scanf, não o próprio x. Ele não vai printar o próprio x, ele vai printar o que está dentro do valor da variável x, do endereço. Isso aqui se chama endereço de x. Então, lá no slot da memória, vai estar lá o endereço de x, que é o que você vai colocar. Vamos supor que eu vou colocar 2. Então, quando eu printar o x, que vai receber o valor de 2, ele vai colocar aqui 2. Então, vai dar o printf de 2. Aqui nós temos o outro exemplo, que é usando o scanf para pedir vários números. No caso aqui, eu estou colocando %d e %d para pedir dois números e colocar nessas variáveis, dois números, para colocar aqui no endereço de x e no endereço de y, se eu colocasse também uma declaração
de variável no valor de y, entendeu? Então sempre vai funcionar assim o scanf. Bom, essa primeira aula foi basicamente para mostrar esses primeiros conceitos. Na próxima aula, que vai ser a primeira aula de verdade, que essa é uma pré-aula, vou estar colocando aqui para vocês como que a gente vai fazer o nosso primeiro código, vou estar explicando perfeitamente as outras diferenças, vou colocar a tabela ASCII para você entender mais, vou colocar aqui operadores lógicos para a gente fazer outras coisas, as estruturas condicionais também, vou fazer várias outros motivos aqui para a gente estar prosseguindo com a nossa aula. Qualquer dúvida, crítica construtiva, você pode estar mandando um comentário. Inscreva no nosso canal da Craft, se inscreva aí no nosso canal, siga a gente na rede social. A gente tem o Instagram, que é @craftufg, e o Facebook, que é facebook.com/craftufg também. Então, até a próxima aula, siga os outros vídeos, deem like aí e valeu!